Segundo Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler duas vertentes. Vamos entender que vai ser uma A e B. A primeira que nós vamos ler está em Timóteo. Depois de Timóteo, nós vamos complementar com Lucas. Segundo Timóteo 3, 3. De 1 até o 3. Nós vamos falar da extrema corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Essa é a parte B. Agora vamos para a parte A, que nós vamos voltar. Isso aqui é só um complemento da palavra. Lucas, capítulo 19. Não se atente a Timóteo, porque é só complemento lá para o final. Mas é para os irmãos saberem que nós vamos andar um pouco pela Bíblia. Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do 41 ao 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, a menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Amém. Se eu tivesse que... O Gabriel gosta de dar tema, né, Gabriel? Se eu tivesse que dar um tema, eu ia dar um tema sobre o amor que nos constrange. Nós lemos Timóteo, agora vamos iniciar em Lucas. Lucas está relatando aqui uma história verídica em que Jesus estava chegando para entrar em Jerusalém, e ele para e olha para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele começa a chorar sobre aquela cidade. Se nós formos buscar na Bíblia, tem 3 ocasiões em que Jesus chora durante a sua passagem, seus 3 anos, quase 3 anos e meio. A primeira delas, quando Jesus chora, a Bíblia vai relatar que é da morte do seu amigo, Lázaro. Todo mundo sabe dessa passagem. A Bíblia diz que quando as irmãs de Lázaro começou a chegar: Jesus, se o senhor estivesse aqui, começou a falar, o meu irmão não morreria porque já faz 4 dias. A Bíblia diz que Jesus parou, ouviu calado, abaixou sua cabeça e chorou. A segunda ocasião que nós vemos na Bíblia que Jesus chora é quando ele já sabe que está para ser entregue a um sacrifício
pela qual ele não tem culpa, mas iria pagar o preço. Ele era a cédula que ia ser rasgada por nós, lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele estava no Getsemane e ele orando, em 3 períodos de oração, a Bíblia diz que ele começou a chorar. E ele diz: Pai, a minha alma está angustiada. Agora, a terceira ocasião é essa que nós lemos aqui. Que ele vai parar sobre Jerusalém, antes de entrar, novamente, Jesus vai chorar. Um pouco antes aqui, eu não li tudo para não tomar o tempo, e nós vamos ser bem breve na palavra, porque eu sei que depois vai ter umas coisas para a gente, que é paz aqui, parabéns, obrigado, precisa fazer homenagem, vamos receber uns brindes, abraço. Então nós vamos ser bem breve para deixar um espaço para os pais aqui fazer toda a festa. Amém, pais? Era surpresa, né? Olha só, esse texto se trata da entrada triunfal de Jesus. Se a gente voltar um pouco, eu só vou ler um pedacinho que aconteceu que quando Jesus estava chegando em Betânia, passando pelo Monte das Oliveiras, ele disse assim: manda buscar para mim um jumentinho lá na cidade. Vai até a cidade, você vai encontrar, fala para 2 discípulos, fala, você vai encontrar um jumentinho amarrado, um jumentinho pela qual nunca foi montado. E quando vocês desamarrarem aquele jumentinho, se alguém aparecer, o dono aparecer, você diz para ele: o mestre precisa desse jumentinho. E se ele perguntar a respeito do jumentinho, você cita para ele a passagem de Zacarias 9:9. Que será chegado a ti o tempo do Rei da Glória, que irá entrar em Jerusalém, se fazendo de pobre, montado num jumentinho. E a Bíblia relata que quando os 2 discípulos estavam tomando o jumentinho, desamarrando, o dono chegou: ei, o que vocês vão fazer com o meu jumentinho? Aí ele fala assim para o homem: o mestre manda chamar, porque chegou a hora de cumprimentar aquilo que Zacarias 9:9 diz. Que o mestre precisará de um jumentinho que nunca foi montado para entrar em Jerusalém. Um homem judeu conhecedor da palavra falou: chegou o momento, mestre, leva o jumentinho embora. Aí eles trouxeram um jumentinho para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora está preparando para a sua entrada triunfal. Sabe o domingo de Ramos, que muitos conhecem? Se trata disso. Na sua passagem, em 3 anos e meio, Jesus causou muitos problemas, porque os judeus, conhecedores da Bíblia, estavam esperando Jesus como um salvador, mas do Império Romano. E Jesus veio contrariando tudo. E como Jesus contrariava, Jesus falou: eu não vim para tirá-los do mundo, mas eu vim pedir ao Pai que cuide de vocês. Eu vim trazer a espada, mas não era a espada para lutar, era a palavra. Muitos deles não estavam entendendo ainda. E ele confrontava por onde passava, fazendo curas. Ele confrontava os fariseus. E parece que ele fazia questão de confrontar, porque era proibido curar no sábado. E ele curava no sábado, para confrontar os religiosos. De tal forma que os religiosos vinham e falavam: mas está escrito na lei. Aí ele fala: qual de vós? Que se um animal seu tiver encalhado numa vala no sábado, vai deixar ele morrer. Ele confrontava os homens fariseus, os saduceus da época. Em todo momento nós vemos Jesus contrariando. Jesus ele ia comer com os pobres, com os pecadores, e eles não aceitavam isso. Os fariseus, saduceus não aceitavam, estava a todo momento arrumando encrenca com Jesus. Jesus estava batendo na tecla contra a vida deles. Jesus ele confrontava todos os momentos religiosos. E muitas vezes, hoje, nós ainda estamos já 2000 anos depois, a gente ainda se encontra em meio a muita religiosidade. Muitas vezes somos conhecedores da palavra, ouvintes, mas não praticantes. Conhecemos, mas não praticamos. Esse é que é um perigo, porque quando não praticamos o evangelho do Senhor, começamos a moldar o evangelho à nossa vontade, à nossa necessidade. E esse é o perigo que nós temos neste mundo. Jesus ele confrontava a todo momento. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, chegando no final da sua trajetória, Jesus já tinha curado, tinha libertado, tudo isso que nós já conhecemos. Mas agora Jesus vai
para Betânia. A Bíblia vai falar, vai nos dizer, que todos nós sabemos que Lázaro era muito amigo dele. E todos nós vimos, e está escrito na Bíblia, que Lázaro estava doente. Doente para a morte. A Bíblia relata que as irmãs de Lázaro, e Lázaro mandou um recado para ele. Chegou um recado para Jesus. Senhor, o teu amigo está doente, está morrendo, precisa de você, urgente. Jesus, eu busquei na Bíblia, um estudo paralelo, estava a uns 40 quilômetros de distância da casa de Lázaro. Ele teria que andar um dia para chegar até a casa do amigo dele. Mas um dia que demorou para o cara trazer a notícia, já seriam 2. Se vocês veem, nós sabemos que Jesus falou, está tudo certo, Lázaro dorme. Quando os discípulos começaram a indagá-lo, Jesus não teve pressa de voltar e ir até Betânia, na casa de Lázaro. Jesus continuou pregando, continuou curando, Jesus continuou libertando. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou lá depois de quantos dias que Lázaro estava morto? 4 dias. E aí nós vemos que as irmãs de Lázaro já tinham entrado em desespero. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus é aquele que, como eu disse, ele contradiz tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós conhecemos. Ele confunde os sábios. Ele confunde aquele que diz que entende. Havia naquela época uma tradição do sal dos seus. A tradição daquela época do sal dos seus dizia o seguinte, que quando uma pessoa morria, até o 3º dia, a alma dela ficava rodeando ela. Isso é a tradição deles. Então, até o 3º dia, havia-se uma possibilidade de haver uma ressurreição. Era a tradição deles. Então, se a pessoa se ressuscitasse ao 3º dia, a alma está dentro, está tudo certo, vida que segue. Mas Jesus tinha que contrariar mais uma vez. Jesus esperou passar o 3º dia. Porque se ele voltasse no 3º dia, o sal dos seus, não, isso não é milagre, está na tradição. Vocês estão entendendo? Porque a tradição diz que no 4º dia, um corpo já entra no estado de decomposição. Já não há mais. E a tradição dizia que já a alma ia embora. E Jesus chega no 4º dia. Quando Jesus chegou no 4º dia, nós vimos o desespero das irmãs, Marta e Maria. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor tivesse vindo na hora que o recado chegou, meu irmão estaria curado. A Bíblia vai dizer que Jesus não fala nada. Jesus abaixa a cabeça, só ouve. Fica alguns segundos, ouve o choro das suas irmãs, se compadece e começa a chorar. Até que chega o momento que ele fala para eles, Lázaro dorme. As pessoas que estavam ali, estavam esperando para pregar Jesus em alguma falha, em algum erro. Mas Jesus pega e vai até aonde, me leva aonde Lázaro está. E ele simplesmente olha e fala o quê? Lázaro, vem para fora. E o milagre ali é consumado. Esse foi um dos milagres que mais repercutiu naquela época. Foi um dos milagres que mais correu Jerusalém. Tá certo, teve outros, teve vários, mas esse milagre acabou com o sal dos seus. Eles arrancam a faixa de Lázaro, festeja com Lázaro, passa a noite na casa de Lázaro, mas a notícia agora vai correr lá em Jerusalém. De quem era o mestre está aqui. Agora, o que acontece? Um alvoroço dentro do templo, junto com o sal dos seus, junto com os fariseus. Eles falam assim, temos que matar esse cara, porque ele está falando que é o mestre. Nós temos que parar ele, porque ele está se intitulando Messias. E está havendo um alvoroço aqui em Jerusalém. Essa data aqui, era a data que faltava uma semana para a Páscoa.
E a tradição diz que quando era Páscoa, todos os povos iam se reunindo para Jerusalém. Eles saíam de todos os lugares, do Oriente, do Ocidente, e iam para Jerusalém para festejar a Páscoa, para entregar o seu sacrifício. Então Jerusalém estava lotado. A notícia chegou, mas chegou como uma bomba no meio de Jerusalém. Estava todo mundo lá e a notícia de Lázaro chegou. Vocês percebem isso? Agora Jesus teoricamente arrumou um problema, porque eles estão armando para Jesus. Mas Jesus não está nem aí. Porque Jesus era preocupado com aqueles que acreditavam na sua palavra, no seu poder, no seu evangelho. Sabe, eu crio um parênteses aqui. Muitas vezes, irmãos, e o Senhor falou comigo que muitas vezes nós estamos buscando ao Senhor precisando de um milagre. Eu estou dizendo milagre. Muitas vezes nós estamos clamando ao Senhor por algo que precisa acontecer urgente na nossa vida e não acontece. É situação de vida ou morte. E muitas vezes o Senhor vai permitir circunstâncias na nossa vida corroborarem para Ele poder fazer o que eu preciso. Então, nessa circunstância, o Senhor vai ter que tirar pessoas de perto de mim. Nessa circunstância, o Senhor vai ter que afastar recursos que estavam vindo para mim. O Senhor vai ter que me isolar. O Senhor vai ter que me deixar no vento. Porque Ele está preparando permissivamente um cenário para o seu milagre. Porque se desse um remédio para Lázaro e Lázaro ressuscitasse, foi o remédio que o rapaz lá deu. Se a pessoa que está perto de mim me libera um recurso, eu vou no melhor médico, eu sou curado, a glória ia ser do médico. Se as pessoas que estão perto de mim estão me ajudando na minha necessidade, na minha dificuldade, na onde eu estou preso, a glória não ia ser minha. Então chega momentos que nós estamos clamando ao Senhor por um milagre, e o Senhor começa a cortar recursos, começa a cortar pessoas, começa a deixar a gente isolado, e você começa a falar, Senhor, está acabando, eu estou perdendo, ei, vai morrer. E era isso que estava acontecendo. Estava indo para a morte o nosso amigo Lázaro, e o Senhor permitiu, porque ele precisava dessa circunstância. E vai chegar um momento que nós vamos olhar para o lado, não vamos ver A, não vamos B, não vamos ver C, vai falar assim, cadê aquela pessoa que me ajudava? Sumiu. Cadê aquele recurso? Não tem mais. Cadê aquela pessoa que eu conheço? Não está aqui. É só você e Deus. Porque daí quando você chegar em um momento e falar assim, Senhor Deus, eu perdi. Acabou, eu não tenho mais forças, eu não tenho dinheiro, tudo aquilo que eu apliquei parece que foi em vão. Sabe, Jesus falando comigo assim, que Ele vai parar diante de você, vai abaixar a cabeça, como Ele fez com as irmãs de Lázaro, vai te ouvir, vai escutar o seu choro, vai escutar o seu clamor, vai ficar alguns minutos talvez, em silêncio, respeitando a sua dor. Mas Ele só vai falar assim, calma. Chorou? Falou? Acabou suas forças? Acabou seu recurso? Ele só vai dizer assim, ó, Lázaro, vem para fora! Ele vai fazer só uma palavra que Ele vai liberar, vai entregar a sua vitória. Porque vai ter circunstância que ninguém vai fazer, porque Deus não vai permitir. Porque Ele quer entregar um milagre, é o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo algo que não existe. Porque milagre é algo que não foi feito ainda. Então para Ele criar esse milagre vai ter que ter uma circunstância. E Ele só vai dizer assim, está tudo certo, acabou o seu recurso. Você acha que acabou, não dá mais? Você acha que é o final da história? Eu vou dizer para você, todo mundo diz que acabou. Vem para cá, volta, porque eu dei a ordem. Isso aí é que é um milagre que Deus vai fazer na nossa vida. Porque nós clamamos ao Senhor por um milagre, mas não queremos ou não entendemos passar pelo processo. Então, se nós não entendemos, nós temos que simplesmente obedecer, ter obediência a Ele e entender que no final, quem vai me dar a minha vitória é Ele. E isso causou maior repercussão na cidade. Ele estava em Betânia, agora trouxeram um burrinho para ele. Há uma semana da Páscoa,
Se nós vamos recordar, Jesus morreu numa quinta-feira, à noite, ressuscitou na Páscoa, amém? Faltava uma semana para ele morrer. Há uma semana da morte dele. A Bíblia diz que ele monta no seu burrinho, os discípulos e a multidão começam a Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Começa a tirar seus mantos, começa a pegar os galhos de ramo, começa a colocar, e Jesus vai passando por cima, vai pisando pelos mantos, vai passando por cima dos galhos de ramo, e vão cantando, bendito és o que vens em nome do Senhor. Mas quando ele se depara diante de Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora, e diz essas palavras: vocês estão com cegueira no olho. Ele fala, vai vir tempos sobre ti, virão tempos difíceis, que vocês não vão conseguir suportar, porque estão cegos, vocês estão perdendo a oportunidade de estar comigo hoje, e me glorificar e se manter firme comigo. É isso que ele está dizendo no texto. Vai chegar dias que vocês vão ser dispersos, e muitos de vocês vão ser dispersos, e vão ser mortos sem necessidade. A Bíblia diz que ele começa a chorar porque ele sabia que ele ia entrar por Jerusalém. Assim aconteceu. As pessoas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ele entrou pelo templo. A Bíblia diz que todo mundo estava aplaudindo, todo mundo estava dizendo, esse é o rei dos reis, esse é o nosso Senhor dos senhores. Mas ele sabia verdadeiramente que os mesmos que estavam aplaudindo, dizendo Hosana nas alturas, o mesmo que estava dizendo bendito és em nome do Senhor, as mesmas pessoas, há uma semana depois, iriam julgá-lo e ia dizer, crucificam. As mesmas, não eram outras pessoas, eram as mesmas pessoas. Aí Deus começou a falar comigo no meu coração. Muitas vezes assim, nós agimos como diante do Senhor, recebemos o Senhor com alegria, somos batizados, caminhamos com o Senhor, dizemos, bendito és o Senhor Deus na nossa vida. Mas logo uma semana depois, estamos crucificando ao Senhor novamente. Como estamos crucificando a Ele? Deixando Ele triste com nossas atitudes, com nossas ações que não condizem com servos de Deus. Coisas que Ele pediu para que nós afastássemos. Nós estamos agora buscando aquilo que não provém dEle. Nós agora estamos o quê? Crucificando Ele novamente, assim como fizeram lá, uma semana. Apenas em uma semana, as pessoas se esqueceram de quem Jesus era. E as pessoas começaram a ser fermentadas. Crucificam, crucificam. E eles disseram, quem vocês querem que soltou aqui? Barrabás, o bandido. Não, o bandido solta, crucifica Jesus. E muitas vezes, nós que nos intitulamos servos de Deus, irmãos, muitas vezes as nossas posturas, uma aqui dentro, uma semana depois lá fora, estão fazendo outra postura, com outro estilo de vida. Estamos desagradando a Deus. Eu não posso falar que Jesus chora, mas eu posso falar que Ele se entristece. Eu posso dizer para você que nós não estamos entristecendo apenas Jesus, nós estamos entristecendo a terceira pessoa da Trindade. Porque o Senhor Jesus foi dito aqui, ó, é preciso que o Senhor Jesus fosse. Ele disse aos discípulos, é necessário que eu vá para que venha alguém que te ajude, que te console, que te ensine, que te instrua, alguém que vai orar por você até Deus, alguém que vai te guardar, alguém que vai até o Pai com gemidos inexprimíveis. É esse quem nós estamos aborrecendo. Porque o Espírito Santo está conosco aqui. Mas a minha conduta lá fora não está agradando ao Espírito Santo, está aborrecendo Ele. Se eu aborreço Ele, eu aborreço Jesus, eu aborreço o Senhor Deus. É a terceira pessoa. Ei, estamos fazendo igual o povo naquela época. Uma semana antes, quando Jesus ia entrar, estavam aplaudindo, e nós estamos aqui, o Senhor é o nosso Deus, louvado seja teu santo nome. Mas lá fora tratamos as pessoas más, lá fora não queremos buscar a Deus verdadeiramente, lá fora queremos viver as nossas próprias vontades, e o que vale é aquilo que eu acho, não o que a Bíblia diz. O que vale é o que eu posso, não o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Começamos a colocar a nossa vida na frente da palavra de Deus, e isso aborrece e entristece o Espírito Santo, sim. De tal forma que a Bíblia vai dizer que aconteceu isso. Ele saiu de Betânia, quando ele teve a entrada triunfal, aconteceu aquilo que se cumpria, que Zacarias disse. Agora, irmãos, nós vamos ver assim que Jesus, ele viu que alguns anos depois,
Depois que ele chorou, ele viu que alguns anos depois, o povo ia sofrer muito. Quando nós se afastamos da presença do Senhor, meu irmão, o Espírito Santo, ele sofre, porque o Espírito Santo, bem verdade, é que ele tem ciúme. Ele tem anseio por nós. Ele tem o desejo pela nossa vida, porque ele está em nós. Ele está junto com a gente. E agora ele sabendo que eu vou me afastar, é triste. Você sabe por quê? Porque uma pessoa, quando se afasta da presença de Deus, sabendo que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, ela vai perecer. Só que ela só vai se dar conta anos depois, quando a pessoa começa a usar das suas artimanhas, não quer mais enxergar, porque ele está dizendo aqui, vocês não estão enxergando quem é que está aqui agora. Quem vai sofrer lá na frente somos nós. Porque ele está vendo que lá na frente o povo ia sofrer 70 anos depois de Cristo. A Bíblia vai dizer que o imperador Tito se revoltou, houve uma rebelião lá. Jesus já foi embora. A palavra ia se cumprir. Virão dias que destruirão toda a sua descendência. Muitos de vocês serão levados a escravos. Muitos serão dispersados. Muitos serão mortos. Por causa da cegueira, de não querer me reconhecer. Não é um fator que, eu não vou reconhecer e está tudo certo. Não, irmãos, as nossas ações têm sim consequências no futuro. Todas as nossas ações têm uma consequência. Se nós não queremos seguir a Cristo pela nossa convicção, se eu não quero amar, se eu não quero perdoar, se eu não quero seguir a Bíblia, se eu não quero negar o meu eu, haverá uma consequência lá no final. E diz a Bíblia que Tito se revoltou por causa de uma rebelião e começou a fazer o quê? Ele viu-se uma saída, tacou fogo no templo de Jerusalém. Queimou quase toda a área de Jerusalém. E aí ele começou a colocar a culpa nos evangélicos. Começou a colocar a culpa nos cristãos da época. E começou então o quê? Uma perseguição e matança. Já havia matança, mas agora começou algo pior do que estava. Começou a matar todo mundo a troco de nada. Começou a dispersar o povo de Deus, porque Jesus havia predito. E começou a haver agora então tristeza e lamentação naquela época. Foi tão grande que não sobrou quase ninguém. Por isso que nós vemos as histórias dos judeus que se espalharam pelo mundo. Aconteceu basicamente a partir dessa década. Começaram quem podia correr, corria. Quem ficou, morreu. Por desobediência. Então, meu irmão, nós temos que entender o seguinte. É bem verdade que a nossa vida é igual um cartão de crédito. Sem limite. Pode usar. Eu te dou um cartão, Juninho. Gasta. Quanto que é o limite, irmão? Gasta, eu não estou... Mas a conta vai chegar. A nossa vida é assim, irmãos. Pode gastar, mas você vai ter que pagar a conta. Não tem limite. Mas o dia que chegar a conta, você vai ter que pagar. Então, nós estamos vendo aqui que a conta chegou para aquele povo. E a conta chegou e foi triste. Porque o povo houve uma matança. Houve uma dispersão do povo de Deus que não precisava passar por isso. E muitas vezes nós não precisamos passar por isso. Nós estamos aqui sendo instruídos pela palavra de Deus. Nós estamos aqui sendo instruídos pelo próprio Deus. Não precisamos sofrer as consequências do mal lá na frente. E outra coisa, não temos mais tempo. Porque agora nós estamos falando dos últimos tempos. Que agora vamos para a parte B. Que é os últimos tempos que Timóteo falou. Em capítulo 3, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, sobrevirão tempos trabalhosos. Meus irmãos, muitas pessoas estão se fadigando nos dias de hoje. Muitas pessoas estão se cansando com o trabalho. Muitas pessoas não estão vindo para a igreja por causa do cansaço físico, cansaço emocional. No início da nossa humanidade, a gente ouviu dizer uma história dos irmãos lá atrás, que eram escravizados. E tinham que trabalhar 12, 14, 16 horas. Eles tinham que dormir no local de trabalho, eram os escravos. A troco de um canto para dormir, a troco de um prato de comida, era chamado os escravos. Nós ouvimos falar muito disso, pessoas que só trabalhavam, porque eram obrigados a trabalhar. Mas veio a evolução, começou a vir as rebeliões, começou a chegar as leis. Opa, o homem foi liberto.
Chegou a CLT, que é um trabalho por registro, que a pessoa agora não pode passar de 11 horas dentro de uma empresa. A pessoa tem que ter direito a isso, tem que ter direito àquilo, tem que ter férias, tem que ter 11 horas de descanso. Chegou a algo que nos protege. Agora a evolução continuou mais um pouco. O homem agora tem hora para entrar, tem hora para sair. Não tem por que ser mais escravo. Mas a evolução é constante, ela não para. Porque hoje a tecnologia vem junto com isso tudo. E com a chegada da tecnologia, nós estamos acelerados porque a tecnologia nos obriga a acelerar. E sem nós percebermos, nós estamos sendo levados novamente a uma vida de escravidão. Estamos voltando àquela época que trabalhar 8 horas não pode. Não. Eu tenho que trabalhar agora 16, 18, dormir um pouquinho e voltar para o trabalho. Vocês estão entendendo? Porque a evolução diz que eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que pagar, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, eu tenho que girar essa roda, eu tenho que girar isso. Nós estamos voltando aos antepassados, só que lá eles eram açoitados pelos seus senhores. Hoje não, nós estamos sendo açoitados pela tecnologia, pela regra que o mundo está ditando que eu tenho que ser. Porque se eu não fizer, se eu não for, eu fico para trás. Eu tenho que seguir o mundo. Então eu não posso trabalhar só 8 horas, eu tenho que trabalhar mais. Afinal, nós estamos cada vez mais vendo um país que está desvalorizando, e o mundo está assim, não vai melhorar. Porque é o que eu estou dizendo, para Jesus voltar vai ter que piorar mais um pouquinho. Então nós estamos voltando ao momento da escravidão, mas essa escravidão pela própria tecnologia, que não é dominada por Deus, é dominada pelo homem. E é algo que está sendo preparado para maquinar nossa mente, para cegar nossa vida de vez. De tal forma que não temos tempo mais para buscar a principal fonte, que é Deus. Não temos tempo para buscar a Deus porque eu estou cansado. Não tenho tempo para buscar a Deus. Não tenho tempo para a família. Não tenho tempo para os filhos. Não tenho tempo para nada porque eu preciso trabalhar, trabalhar e trabalhar. O homem está voltando à escravidão, só que por conta disso nós vamos perecer. Nós estamos indo para os últimos dias. Os sinais estão aí, nós estamos perto do arrebatamento, mas se o arrebatamento não acontecer, nós estamos caminhando para o final dos nossos dias, mesmo que seja individual. Então, nós estamos virando de escravos de uma tecnologia sem necessidade, porque deveríamos parar e buscar ao Senhor Deus. Olha só, Salomão deixou escrito em 1 Reis, lá naquela época, ele foi mal. Salomão foi mal naquela época. Eu vou trazer para o dia de hoje. Ele começou a colocar os impostos pesados, irmão. Pagar um imposto não resolvia, não. Tinha que pagar 2. Tinha que pagar tributo. Tinha que pagar umas coisas lá que eu li na Bíblia, nem lembro mais. Porque Salomão viu que o seu reinado estava sendo bonito e ele tinha que terminar o seu reinado. A Bíblia diz que ele tinha que fazer o seu trono de ouro. E ele fez com 3 escadas de ouro batido. Ele falou, nossa, é bonito, eu preciso fazer os meus guardas com escudo de ouro, de borda de ouro. Eu preciso fazer... Salomão, ele subiu a cabeça dele. E da onde que vinha esse dinheiro, irmão? Do povo. E a Bíblia vai dizer que já não estava muito bom as coisas lá, nessa época. Ele já estava para morrer, nessa época. E ele morre e entra seu filho Roboão. O negócio já começa a descambar. Com o tributo pesado, olha só, se assemelha aos dias de hoje. Com o tributo pesado, irmãos. Eles não estavam aguentando mais pagar imposto, o povo já estava empobrecendo. Então, algumas pessoas começaram a buscar maneiras fáceis de querer ganhar a vida. Começou a buscar maneiras que conseguissem se sustentar. Mas esse é que é o problema, que quando nós começamos a buscar maneira fácil, o homem começa a se corromper, começa a entrar por coisas ilícitas, começa a fazer as coisas fáceis, começa a fazer as coisas que não era para fazer. E começa a buscar e a fazer as coisas que não deveria fazer e acha que está tudo certo. Você sabe por quê que acha, Paulinho? Porque você está crescendo, você está prosperando, você agora construiu sua casona, seu carrão, está tudo muito bem. Então, não é porque está tudo muito bem que Deus está aprovando. A sentença ia chegar. Só que com isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nessa história vai dizer que já estava para estourar mais uma guerra. E aí, esse povo que estava vivendo uma vida fácil, querendo dizer, sou cristão, mas adoro ao Deus Baal. Olha só, sou cristão, mas lá fora eu sirvo, eu trabalho com pessoas e sirvo ao Deus Baal. Sou cristão aqui, mas não tem problema, porque lá é negócio. Negócio é negócio. Você está entendendo? Pessoas começam a cauterizar a sua mente. É começar a moldar o evangelho a seu prazer. E aí há uma rebelião. Essas tribos, essas pessoas que já estão com a mente corrompida, vão embora para o norte, que é o reino do norte. E aí, meu irmão, se a gente sabemos na Bíblia que é a pior coisa que eles fizeram,
Porque para onde eles foram, a sentença já estava dada sobre a vida deles. Nos dias de hoje não está difícil. Vivemos num momentos difíceis, mas devemos buscar a Deus verdadeiramente. Devemos se manter, devemos viver pela fé. Devemos estar firme com o Senhor. Preciso trabalhar 24 horas? Claro que não. Eu preciso acreditar que o pouco que eu ganho vai ser multiplicado pelo Senhor Deus. Ou então a Bíblia está errada. Se eu começar a achar que tudo vem da força do meu braço, tem coisa errada, porque eu acabei de dizer que a saúde vem do Senhor. Se a saúde vem do Senhor, meu emprego também vem. Se o emprego também vem, a provisão através do emprego vem do Senhor. E as pessoas estavam então se corrompendo, acabou que se afastaram do Senhor. É isso que eu estou dizendo. Quantas pessoas deixam de ver a Bíblia e começam a fazer aquilo que acha que é certo, que acha e não é certo, as pessoas vão se afastando de Deus. O Espírito Santo já não tem mais como se comunicar com você, porque você já não vai me ouvir mais ela. E aí você vai se perder. E aí vai ver aonde eles começaram a cair. Caiu na mão dos assírios. Quem é os assírios? É o diabo. Caiu na mão do diabo, meu irmão. Ele vai falar, é meu. Eu paguei o preço. Na verdade, o preço quem pagou foi Jesus, mas ele é o usurpador. Ele usurpa a nossa vida para ofender o nosso Senhor Deus. E esse é o problema. E o povo estava se distanciando. E foi o próprio Salomão quem escreveu em Eclesiastes 3:1. Há um tempo para cada coisa. Há um tempo para todas as coisas debaixo dessa terra. Mas nós estamos usufruindo esse tempo para buscar a Deus verdadeiramente? Nós estamos usando esse tempo para adorar a Deus como deveria? Em casa, estamos tirando um tempo para buscar a Deus? Não precisa responder, irmãos. É nós e Deus. Poderíamos ser melhor com Deus? Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente acordamos desde a hora que acorda até a hora que deita e esquecemos de Deus. Só vamos lembrar de Deus na hora da dor de barriga. E isso que não é legal. E aqui, Paulo disse que em 1 Coríntios 7,32, os jovens devem cuidar da casa do Senhor e em agradá-lo. Jovens solteiros. As pessoas, nos casados no geral, naquela época, já não estava tendo mais tempo para o Senhor. Então talvez seja por isso que Paulo escreveu. Mas os jovens que temem, que amam ao Senhor, cuidem da casa do Senhor. Cuidem de agradar o teu Senhor. Agradar ao Senhor não é só cuidar da casa dele, é uma vida santa. Agradar ao Senhor é fazer aquilo que o Senhor olha para mim e fala assim, está aprovado. Agradar ao Senhor não é só vir aqui e cuidar e fazer, não, eu vou cuidar, não. É ter uma vida separada. Se os mais velhos casados não estavam conseguindo, Paulo falou que os novos cuidem da casa do Senhor. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias que ninguém. Eu estou dizendo que tem exceções, toda regra tem suas exceções, mas são poucas pessoas que estão preocupadas com a casa do Senhor verdadeiramente. E quando nós estamos buscando ao Senhor verdadeiramente, o Senhor cuida da minha situação. E muitas vezes nós não entendemos isso. Mas olha aqui, se o jovem não quiser cuidar da casa do Senhor, nós vemos que tem muitos jovens que não estão muito preocupados. Não tem problema. Nós estamos falando aqui de livre-arbítrio, meu irmão. Não tem nenhum problema se você não quer cuidar. Eu estou falando de jovens e solteiros, no geral. Se vocês não querem cuidar verdadeiramente da casa do Senhor, eu vou dizer uma coisa que Salomão disse em Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem. Alegra-te na tua juventude. Olha que Salomão continua dizendo. Faz os desejos do teu coração na tua mocidade, jovem. Ande pelos caminhos que satisfazem o seu coração, agradem os teus olhos, faça tudo o que tenha vontade. Mas ele diz, mas saiba que tudo o que você fizeres vai prestar contas a Deus. Então só estou dizendo para vocês de ações e consequências. Tudo o que nós fizermos, nós vamos prestar contas ao Senhor. Se eu quiser esconder, se os meus filhos quiserem esconder de mim, da mãe dele, e não servir ao Senhor verdadeiramente, e não quiser viver em santidade, está tudo certo. Nós ensinamos o caminho. Mas se eles quiserem quebrar a bênção deles, e trocar por maldição, não é com a gente. As consequências sempre não vêm Nós vimos na Bíblia que as consequências vêm dias depois. E talvez eu nem esteja aqui mais para ver isso. E aí sim, se eu tivesse ouvido meu pai ou minha mãe. Nós estamos dizendo assim que todas as nossas ações têm consequências. Estamos entrando em um momento que nós temos que entender, irmãos.
que o diabo está disposto em pagar o preço caro pela sua alma. Muitas pessoas não têm se dado conta disso. O que você quer? Quer dinheiro? O que você quer? Quer um bom emprego? O diabo está disposto a pagar o preço que você quiser. E tem muitas pessoas que estão vendendo a alma para o diabo por um preço barato. E tem aquelas que estão vendendo ou não está recebendo nada para seguir o diabo. Tem pessoas que estão seguindo o diabo de graça. É como um porco que está precisando ir para o abate e o seu dono começa a jogar um feijão. O porco abocanha o feijão e ele vem pelo caminho, joga outro feijão. O porco abocanha outro feijão e está vindo pelo caminho. O diabo faz isso e joga mais um feijão. Quando vê, já está na porteira do abate. De graça. O diabo não precisou pagar nada. Ele só precisou acompanhar a sua trajetória. Nós estamos vivendo dias que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo o dia em que o próprio Tiago diz que somos como vapor. Tiago, para não ficar só nas minhas palavras, Tiago 4,14. A Bíblia, ele diz, somos como vapor, que amanhã está aqui como uma névoa. Mas vindo o sol, esse vapor vai embora. Nós vamos embora daqui a pouco. É isso que nós estamos entendendo. Que a nossa vida tem que ser pertinente em buscar a Deus. Porque um dia eu servi a Ele, lá atrás aceitei como o meu único e suficiente Salvador. Porque agora estou desistindo. Nós estamos falando dos últimos dias. Porque agora eu estou enfraquecendo a minha vida. Porque eu estou ficando cego. Porque eu estou ficando com comichão de ouvido. E isso não pode acontecer na minha vida. Aquilo que não era normal, hoje é normal. Por quê? Eu tenho que fazer essa análise na minha vida, para que eu não possa cair e ser tragado pelo diabo. Estamos entrando por um tempo em que as pessoas estão se amando mais. Não estão se amando mais si do que o outro. As pessoas estão deixando de se amar dentro da sua própria casa. Não vamos falar lá fora. Lá fora, quem pode engana o outro para obter lucro. Mas dentro da sua própria casa, estamos entrando por um tempo em que pai não consegue mais conviver com filho. E filho não está conseguindo conviver com pai. É o amor que não está tendo mais. Nós estamos entrando por um tempo que o casal, o esposo, não está mais amando a esposa como deveria. A esposa não ama mais o esposo como deveria. E esse é o sinal dos últimos tempos. Nós estamos entrando por um caminho de que tudo está se esfriando. E se nós entramos por esse caminho, como é que nós amamos a Cristo? Se nós não estamos amando o nosso próximo, se nós não estamos dando atenção para os nossos, os próximos, a igreja no geral, como eu amo a Cristo? Porque o amor está se esfriando, nós temos que cuidar de colocar brasas para esse amor crescer de novo, para não deixarmos de chegar no estágio que acabou. Aqui, não deixe para amanhã. O amanhã pode ser tarde, irmãos. Muitas pessoas falam assim, amanhã eu mudo. Se eu quiser, porque as pessoas estão usando não a Bíblia. As pessoas falam, amanhã se der eu faço. Está deixando para amanhã, Júnior. Mas amanhã pode ser tarde, sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas, vou dar um exemplo de hoje. Muitas pessoas passou o dia com seus pais. Muitos não passaram. E aí só fica na memória uma saudade. Que quando é uma saudade está tudo bem. Mas quando fica na sua memória um remorso. Poderia ter feito mais pelo meu pai. E não fiz. É isso que eu estou trazendo essa analogia para a gente hoje. Poderia ter feito e não fiz. Poderia ter amado mais e não amei. Poderia ter perdoado e não perdoei. Poderia estar mais próximo, não tive. Ah, se eu tivesse mais um tempo. Ah, se eu voltasse no tempo. Não vai voltar mais. Hoje foi um dia típico disso, que muitos se lamentaram. Eu queria ter meu pai aqui para poder dizer, para fazer, para... Muitos. Não deixe para amanhã. O perdão tem que ser hoje. O amar tem que ser hoje. Temos que estar próximo hoje. Temos que amar como Cristo nos amou. Não fique preso em sua consciência. A sua consciência pode estar queimada. Muitas vezes a minha consciência manda eu fazer. E aquilo que eu faço, eu acho que eu estou certo. E aquilo que eu acho que eu estou certo, ninguém tira da minha mente. Eu fiz e eu tenho a razão. Não está na Bíblia. E como a minha mente está queimada? Lá atrás, quando você era menino ainda, quando você contava uma mentira.
E o seu coração ardia, porque você contou uma mentira. E você não conseguia sustentar essa mentira. Então, você tinha uma consciência, tinha alguém que te cobrava. Agora, hoje, você conta uma mentira e sustenta essa mentira. E põe outra mentira em cima. Para sustentar a mentira que você começou. A sua mente já está cauterizada. Precisamos voltar a Cristo. Porque Ele é o único. Ele é o único que renova a nossa mente. Ele é o único que renova a nossa consciência. E nos traz de novo a nossa mente. Nos traz a vontade de ser, de estar, de fazer, de amar. E aqui, irmãos, eu venho aqui no final. Tome a sua decisão. Porque senão, o tempo faz isso por você. Se você não quiser tomar a sua decisão de ser melhor nos últimos dias, de servir a Cristo, de amar, de perdoar, de ser melhor por Cristo. Lembre-se que o começo da história, Jesus chorou, porque Jesus viu que lá na frente ia haver uma consequência pela desobediência. Se você não quer ter essa obediência, se você não quer ter esse amor, não quer ter esse desejo, pode ser tarde. E o tempo vai tomar uma decisão por você. Se você não se decidir hoje, você compra uma passagem de avião, Duda. São Paulo para o Rio de Janeiro, para as 2 horas da manhã. Comprou uma passagem de avião. Agora ele fica assim, 2 horas da manhã, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Quando é 2 horas da manhã, o que vai acontecer com o avião? Vai embora para o Rio de Janeiro, sem dúvida. Ele não decidiu. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que enquanto nós não tomarmos a decisão na nossa vida, o tempo está passando. O tempo está passando e o tempo vai tomar a decisão por nós. A decisão que você não tomou, o tempo toma. E quando você se der conta, passou o tempo e você não fez. Passou o tempo e você não conquistou. Passou o tempo e você não lutou. Passou o tempo e você não perdoou. Passou o tempo e você não amou. Em algumas décadas, vou dizer uma coisa aqui. Algumas décadas, muitos de nós não estaremos mais aqui. Parte de nós, em algumas décadas, já estará na sepultura. Mas parte de nós, que é a parte da consciência, que é a parte das emoções, que é a parte dos desejos, eu estou falando da alma e do espírito. Para onde é que ela vai? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje nós estamos aqui, hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Mas se eu perder essa oportunidade, daqui a pouco eu não estarei mais. Daqui a pouco, entre casais, um casal, se Jesus não voltar no coletivo, alguém vai primeiro. Misericórdia, eu estou falando isso, mas é uma realidade. E quando for primeiro, irmão Luciano, não adianta a gente falar assim, mas não tem mais jeito. Sabe? É uma realidade que nós estamos falando aqui. Vai chegar um dia que o Senhor vai chamar a minha senha. E se chamar a minha senha, meu irmão, eu vou ter que subir. E aí não haverá mais tempo. Mas, Senhor, eu não consegui consertar as coisas, eu não consegui amar, eu não consegui perdoar. Chegou o dia. Agora a pergunta é, há 2 caminhos. Uma da porta estreita e outra da porta larga. Para onde nós estamos conduzindo a nossa alma? Isso eu estou falando do dia a dia. Nós estamos falando dos últimos dias. Nós estamos falando porque Jesus chorou. Para onde nós estamos conduzindo nossa alma e nosso espírito? Para um lugar de alegria eterna? Vinde para o bendito, entre na casa bendita do meu Pai, aonde eu vou me alegrar com Ele e participar das bodas do Cordeiro? Ou o lago de enxofre? Vocês estão entendendo? Estamos caminhando para os últimos dias. Quando eu disse que Jesus chorou, e ainda continua chorando através do Espírito Santo pelas nossas atitudes. Não dá mais tempo. Precisamos fazer hoje. Ser melhor hoje, não é amanhã. O irmão vai tocar uma canção. E eu peço aos irmãos que reflitam no seu coração. Senhor, eu posso ser melhor. Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a crescer. Me ajuda a amar. Me ajuda a perdoar. Depois vamos fazer uma oração. Porque, irmãos, como nós dissemos, o vapor vai embora. E esse vapor pode ser qualquer um de nós. E teremos que estar
firmes. Vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus. Esse é o momento. Aqui é a escola. Aqui é a escola para aprendermos e aperfeiçoarmos, para podermos chegarmos até ao céu e receber a nossa coroa da mão do justo juiz, que é o nosso Senhor. Sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Os que podem, coloque-se de pé. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu. Mas eu sei que não mereci mais. Eu não tenho nada a eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai. E repousar comigo nos braços do meu Pai. Do meu Pai. Eu vou voltar. Só um pouquinho. Está com saudade do Pai, irmãos? Tem algo que nós possamos melhorar? Vamos clamar ao Senhor. Precisamos melhorar. Vamos voltar para a presença do nosso Deus. Vamos nos rasgar. Vamos falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, me ajuda. Eu estou com dificuldade nessa área, me ajuda. Vamos fazer essa oração. O irmão não vai cantar, ele só vai ministrar aqui no violão. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Ei, estamos com saudade do Pai? Vamos falar com Deus. Abra sua boca junto comigo. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós estamos aqui dizendo ao Senhor que precisamos melhorar. Senhor meu Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar mais, me ajuda, meu Deus, a estar mais na Tua presença. Me ajuda, Deus, a ser verdadeiro todos os dias. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus, eu não estou com forças, me ajuda. Eu preciso melhorar, eu preciso estar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso, meu Deus, mudar as minhas atitudes. Renova minha mente, Espírito Santo de Deus, renova minha mente. Ei, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir de novo a Tua voz, queremos voltar. Senhor, o Senhor é o nosso amigo, o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Nos ajude, nos ajude, precisamos melhorar. Nós sabemos que estamos caminhando para o fim dos tempos. Não nos deixe perecer, não nos deixe, meu Deus, a entrar por caminhos tortuosos. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, que nesta noite nós possamos estar, meu Deus, convicto que precisamos sair daqui e ter uma vida melhor. Não, meu Deus, caminhar a um destino de uma vida que leve ao caminho da porta larga. Senhor, meu Deus, nós sabemos que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mas me ajuda, nos ajuda.
Senhor, eu não posso ter uma mente voltada só para este mundo, porque eu não pertenço a este mundo. Não me deixe somente trabalhar, porque, meu Deus, eu preciso, Senhor, meu Deus, buscar ao Senhor. Eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso estar próximo do Senhor. Eu preciso que o Senhor cuide da minha casa, da minha família. Eu preciso viver uma família unida. Eu preciso, meu Deus, viver em união. Eu preciso, meu Deus, viver com alegria. Nos ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Está clamando a ti nas dificuldades, Senhor, está clamando ao Senhor em uma necessidade. Meu Deus, esta é a noite que o Senhor está nos chamando a aproximar mais, a voltar, a não mais entristecer, mas em alegrar ao Espírito Santo do Senhor, em alegrar ao Senhor, dizendo não para o diabo, dizendo não para Satanás, dizendo não. Ei, eu decidi servir a Cristo. Então, se eu decidi servir a Cristo, a minha vida tem que ser pautada no teu altar. A minha vida tem que ser dedicada para o Senhor. Meu Deus, me ensina a aproximar mais, me ensina a estar mais. Meu Deus, que o Senhor possa fazer parte da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, de cada um de nossos filhos. Que a alegria possa brotar dentro das nossas casas. Que a alegria do Senhor possa estar conosco nos dias a dia de trabalho. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor Deus, estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Terça-feira, 19h30, culto dos homens. Espero a todos os homens aqui, que Deus venha derramar muitas bênçãos na vida de cada homem que estiver aqui. Amém? Graça e paz, mulheres, tudo bem? Passando aqui para convidar você para terça-feira estar aqui na nossa oração de mulheres, às 7h30. Vem! Olá, boa noite, graça e paz. Você é o nosso convidado nas quintas-feiras. Venha para o nosso culto de ensino. Venha aprender sobre acerca da palavra, porque quando você tiver coragem de perguntar sobre a palavra, a Bíblia tem a coragem de te responder. Então você é o nosso convidado. Quinta-feira, às 19h30, vem aqui conosco. Boa noite, graça e paz. Venho aqui trazer um convite para você, pai. Está trazendo seu filho aqui na nossa igreja, todas as quintas, às 19h30. Vem! Seja bem-vindo, você já está convidado ao Igreja Batista Chamada. Olá, graça e paz, meus amados. Estou aqui convidando vocês, jovens, lindos, maravilhosos, que venham na nossa escola bíblica de quinta-feira. É um papo bem legal, onde a gente conhece a palavra de Deus, a gente faz a comunhão e aí a gente cresce junto do Evangelho de Cristo. Um beijo, espero vocês. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bill e vim fazer um convite especial para você. Domingo às 19h, para você vir assistir o nosso culto da família, aqui na rua Mar del Plata 803. Você é o nosso convidado, vem?